Olá, pessoal. Boa noite para quem está no Instagram. Boa noite para quem está aqui no canal do Zoom também, que essa aula vai para o YouTube depois, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Michele Ruffini. Eu sou enfermeira e sou especialista na cicatrização de feridas, no tratamento de feridas. Eu já sou enfermeira há 23 anos e já trabalho diretamente com cicatrização de feridas há mais de 5 anos. E eu ajudo você, profissional também de saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem, estudante da área da saúde, a também a conquistar essa expertise na cicatrização de feridas. A gente sabe que o enfermeiro, ele é o profissional gabaritado e capacitado para a cicatrização de feridas. Mas é necessário que a gente tenha sempre um gancho a mais, um conhecimento a mais. Por quê? Eu falo sempre que a educação continuada ela faz a diferença e ela faz a diferença para nós e para aquela pessoa que a gente também está atendendo. Então, se você ainda não trabalha diretamente na cicatrização de feridas, você vai perceber que eu falo muito sobre o tratamento integrativo, sobre o uso das tecnologias, uso do laser, do ozônio e também dos curativos de alta tecnologia, que a gente fala que são os curativos inteligentes. E esses curativos, eles nada mais são do que o processo, né, de cuidar mesmo, né? Aquele processo ali de colocar naquela ferida algo que vai acrescentar e vai melhorar a saúde daquele paciente, a saúde daquela ferida também. Então, seja muito bem-vinda. Para você que chegou aqui, boa noite, Eric, tá joia? Para você que chegou por aqui também no Instagram e depois está assistindo essa aula aqui gravada, né? Hoje nós vamos falar sobre a importância do exudato. O exudato, muitas pessoas, muitos profissionais, eles tendem a pensar que o exudato é o vilão, que tem que secar, que tem que acabar, mas não. O exudato a gente tem que entender o que que tem no exudato, entendeu ali a formação dele, ali você vai escolher o melhor curativo para poder estar fazendo o manejo correto daquele exudato. Então, é basicamente isso. Vou compartilhar com vocês que estão aqui na Zoom comigo o material. E para vocês que estão no Instagram, se quiserem, é só entrar aqui na sala de aula do Zoom comigo, tá? Agora, se não, é somente vocês estão no Instagram somente áudio, tá legal? Então vamos lá. O papel do exudato da ferida, gente, é entender para que ele serve, quais são os seus componentes e para que a gente precisa fazer todo aquele manejo que a gente fala. Então, o exudato da ferida, na verdade, ele é produzido como parte natural e essencial do processo de cicatrização. Ali dentro daquela ferida vai ter aquela produção que muitos pacientes chamam de água, né? A água que sai da ferida. Então, na verdade, é parte do processo de cicatrização. Só que a superprodução desse exudato no local errado ou na composição errada afeta demais, né, a cicatrização. Então, acaba que demora demais a cicatrizar, atrapalha e serve de alimento para as bactérias, o que é pior ainda. Porque aí, nesse caso, a gente vai ter ali uma contaminação da ferida. E quem já me segue aqui, já assistiu algumas aulas, sabe que toda ferida aberta há mais de 2 ou 4 semanas, ela é colonizada, porque a nossa pele ela tem colonização normal. E a partir ali de 4 a 6 semanas, a gente também tem o processo de infecção, se não for manejado corretamente, o processo de exsudação da ferida. Tá? Então, é importante a gente entender que todas as feridas, elas têm um grau de colonização. Porém, dependendo ali da quantidade de exsudação, a gente vai ter, a partir ali do curativo não muito ideal, às vezes da falta de higiene, falta de manejo do curativo correto, a gente pode ter uma infecção também do processo cicatricial. Mas, para a gente poder entender de forma exata o que que é esse exudato, o que que é isso? O que que é aquela água que sai da ferida? É uma secreção? É uma água? É um fluido? Enfim, por que que a gente tem que manejar ele? Por que que é tão importante assim? Então, na verdade, a ferida não drena, tá? Não é drenagem, não é fluido, não é secreção e não é água. Porque a ferida não tem glândula. A ferida ali, na verdade, ela tem uma matéria,
de exsudação, especialmente material composto do soro do sangue. Então, aquela água do sangue, que é o plasma, é ele que vai levar as células de cicatrização para aquela ferida, juntamente com a fibrina, porque no exudato tem fibrina, tá? Não é no tecido, porque tecido a gente tem esfacelo, a gente tem a necrose, a gente tem granulação. Agora, o exudato, ali a gente tem uma substância que se chama fibrina, que é derivado do fibrinogênio que vem das células de cicatrização, tá? Os glóbulos brancos também, que escapa para uma lesão superficial ou a área de inflamação. Você percebe que quando a gente tem uma ferida, uma lesão ali com um alto grau de exudação, a gente tem um sinal a mais de inflamação. O paciente se refere mais dor, a ferida está mais quente, ela está avermelhada em volta, ou até mesmo ela tem ali um odor diferenciado. Tá? Ela pode ter o edema também relacionado à quantidade de células cicatriciais que estão ali naquele meio. Então, feridas com ambiente úmido, isso aqui é tão importante a gente guardar, porque as feridas com ambiente úmido cicatrizam muito mais rapidamente do que aquelas que secam e formam crostas. Então, quando você vê uma ferida ali totalmente seca, aquela ferida que tem hiperqueratose, que são aquelas bordas ali mais aumentadas, aquela ferida bem sequinha, ali, aquela ferida vai demorar muito tempo para cicatrizar. Pode até ser que ela crie aquela escara. O que que é uma escara? É aquela capa preta, né, de necrose ali, dura, rígida. Aquilo não é cicatrização. Se a ferida ou se a lesão está apresentando aquela escara, esse tecido ali de necrose duro, você precisa desbridar isso. Tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas formou já a capinha preta, é só deixar que é fisiológico, embaixo vai cicatrizando. Em partes eu até concordo, porém a gente tem que saber como que está a qualidade daquele tecido ali embaixo. Qual que é a localização? O que que esse paciente tem, por exemplo, ali, as doenças que ele tem, tipo doenças vasculares, isquemia de membros. Porque membro, se for uma ferida com necrose em um membro isquêmico, a gente não vai fazer desbridamento. A gente vai fazer o desbridamento, às vezes, o autolítico, que a gente já deu uma aula dessa, né? A gente já fez uma aula dessa, se eu não me engano, a anterior, da semana passada, nós falamos dos tipos de desbridamento. Então, aquelas crostas secas ali, gente, isso atrapalha demais o processo cicatricial, tá? Então, lembra sempre que a ferida, ela cicatriza no meio úmido. Então, se você já ouviu uma pessoa, se você faz isso, fez o curativo, lavou todo bonitinho, vai lá e seca o leito da ferida, isso é errado. Tá? Você tem que avaliar o exudato no último curativo, no curativo que você retirou. Aquela gaze ou aquela cobertura que você retirou do curativo anterior, é ali que vai te dar a mensuração da qualidade e da quantidade de exudato. Não é você passar ali no leito da ferida várias vezes, porque isso vai tirar grânulos, vai reduzir o processo cicatricial, pode levar a um sangramento do leito, favorecendo então que a cicatrização ela volte lá para o início da fase dela. Porque a gente sabe que a ferida cicatriza por fases. Começa na hemostasia, vai para a inflamatória, para a proliferativa, e depois sim vem formando a epitelização. Então, esse exudato, gente, não é para ser retirado totalmente do leito da ferida, não, tá? Essas feridas que estão cicatrizando naturalmente, através dos estágios ali padrão, né, da cicatrização, esse exudato ele vai te ajudar. Então você tem que usar ele como forma para poder te auxiliar. Como? Porque ele fornece um ambiente úmido para a ferida. Dependendo do tipo de curativo que você utiliza, o exudato é seu aliado. Então você permite a difusão de mediadores imunológicos e os fatores de crescimento através do leito da ferida. Porque a gente vai ver uma composição do exudato, tantas são as substâncias que estão ali que elas favorecem também o processo cicatricial. Atua também como meio de migração de células reparadoras. Se a ferida estiver seca, como que as células vão transitar ali no meio daquele tecido? Não tem jeito. Fornece nutrientes essenciais para o metabolismo celular. Então, as células que estão se formando, a neoangiogênese, né, que é a formação de novas células para cicatrizar, vai acontecer naquele meio úmido e vai promover a separação dos tecidos mortos ou danificados. Então, quando a gente tem um leito mais úmido, proteção de bordas, curativo ideal, a gente tem o desbridamento autolítico, que é o que o próprio organismo já faz.
ele já libera essa quantidade de exudato, já justamente para poder estar fazendo o processo de cicatrização através do desbridamento autolítico, tá? Então, olha só, vamos pensar aqui que a gente está diante de uma paciente com uma úlcera. Então, ela tem uma úlcera venosa em membro inferior esquerdo, na região supramaleolar, que geralmente é ali mesmo a localização, né, de uma úlcera venosa. Ela tem um histórico de 13 meses de evolução. Então, a gente sabe que uma ferida aguda, ela cicatriza em até 4 a 6 semanas. Se a gente já tem 13 meses de evolução, tem mais de um ano. Então, já cronificou, ela está na fase inflamatória crônica. Ela não sai daquela fase. Ela tem 64 anos, ela é obesa, ela está desnutrida, porque você já fez toda a anamnese dela. A acuidade visual dela é reduzida, ela tem um comprometimento renal leve. Ela é hipertensa, mas está com tratamento sobre losartana e hidroclorotiazida. Ela é diabética tipo 2 e usa glifage. A classificação da úlcera venosa dela, pelo CEAP, é classificação 6, que eu vou explicar um pouquinho para vocês no próximo slide, tá? Para quem não lembra o que que é. É uma úlcera venosa aberta. A gente tem 6 tipos de classificação CEAP. E não adere à dieta. Então, olha só, ela é hipertensa, ela é diabética, não adere à dieta, é sedentária, é ex-tabagista, come doce uma vez ao dia, nenhuma é coincidência, né, gente? Às vezes nossos pacientes eles são dessa forma. Aqui é um caso que eu atendi, tá, dessa paciente. Ela relata muita dor e ferida saindo muita água, né? A fala que a ferida que a paciente me relatou. Hoje, sem acompanhamento profissional para tratamento da ferida, a própria paciente fazia o curativo em casa com o que ela tinha. Às vezes ela usava sulfadiazina de prata, às vezes usava colagenase, às vezes usava só soro, usava óleo de girassol. E em uso de pomada sulfadiazina de prata há cerca de 2 meses. A gente sabe que a prata, gente, ela é uma excelente opção para quando a gente tem um processo infeccioso de uma ferida aguda, aguda. Então, hoje em dia, nem para queimaduras a gente não usa ela, não é a primeira escolha. A primeira escolha, se você só tem colagenase e sulfa, você usa colagenase. Porque nos 7 primeiros dias o organismo já produz colagenases, né, na fase aguda da ferida. Você só vai auxiliar no processo de desvidamento autolítico, no processo de queimadura, tá? Agora aqui uma ferida de 13 meses, está usando sulfadiazina de prata há mais de 2 meses. A gente também sabe que o uso da sulfadiazina de prata como é um antibiótico, ela é indicada por 15 dias. Então, o que que essa sulfa está fazendo nesse leito aqui dessa ferida? Nada. Nada. Antes estivesse usando só soro, mais nada. Tá? Aí, antes da gente falar um pouquinho, né, só para a gente poder relembrar, o CEAP é aquela classificação e gravidade do quadro de acordo com os critérios: critério clínico, critério etiológico, anatômico e fisiopatológico. Por isso chama CEAP, né? Então, a gente avalia o paciente, ele faz a anamnese dele. Essa anamnese, a gente pode colocar esse CEAP já dentro da anamnese, embora quem faça isso é o médico angiologista, mas quando o paciente vem para a gente sem atendimento, né? Não foi no médico ainda, a gente pode classificar. Então, o CEAP 0 é sem sinais visíveis ou palpáveis de doença venosa. O CEAP 1 já tem as telangiectasias, as varizes, elas são reticulares, né? De 1 a 3 milímetros, bem pequenininhas, geralmente aquelas nos pés. O CEAP 2, as veias varicosas acima de 3 milímetros, então são aquelas que a gente já começa a perceber que ela sai um pouquinho do nível da pele. O CEAP 3 já tem, além ali das varizes, a gente tem o edema. O 4 tem alterações tróficas, né? Então, a gente já tem, às vezes, ali uma dermatite ocre, a gente já tem um edema. O 4B também são alterações que o paciente ele pode levar a ter uma lipodermatoesclerose. Então, começa a ter aquela perna em formato ali de uma garrafa de champanhe ao contrário, né? Começa a ter também o exantema, desculpa, o eczema. Exantema não é eczema, tá? O CEAP 5, que são alterações tróficas e a úlcera cicatrizada. E no caso do 6, que são as alterações tróficas na perna. O que que seria isso? A varize, o edema, dermatite ocre, entre outros. E também a úlcera aberta.
Então, essa paciente que eu passei para vocês do caso clínico, ela é classificação CEAP 6. E aí, gente, o que que a gente vai fazer com essa paciente aqui? Primeira coisa, não adianta a gente pensar, né? Se a primeira coisa que você pensou foi um curativo, tá precisando então rever, né? Desmistificar algumas coisas. Por quê? Se ela não adere à dieta, se ela é sedentária, ela é estabagista, então já tem problemas ali é, da região das artérias, né? Ela pode ter uma doença arteriovenosa, ela come doce uma vez ao dia. Então, a ferida dela está no estado inflamatório. Então, não é a gente colocar um curativo, a gente entender o processo da paciente. É sentar com ela e falar: olha, ô, dona Maria, vamos colocar aqui o nome dela, dona Maria. Olha, a senhora está acima do peso, mas está desnutrida. A gente vai ter que passar alguns suplementos para a senhora, né? Se ela não consegue fazer uma caminhadinha lá no terreiro da senhora mesmo, como é que é? Sabe, bate um papo com ela na realidade dela. Não é o que às vezes muitos profissionais fazem e acabam assim detonando com a consulta. Passam lá as orientações e entregam para o paciente. O paciente olha assim e fala assim: tem como fazer isso? Então, bate um papo com ele e coloca o tratamento na realidade dele. Então, a primeira coisa de humanização, de tratamento integrativo de feridas é esse: é colocar o tratamento de acordo com a realidade do nosso cliente, tá? Porque muitas das vezes a gente erra no processo de tanto que a gente está fazendo, a gente esquece de ver a realidade que o paciente tem em casa. Aí eu tenho muitos pacientes que moram em casas grandes, pacientes que moram em casas de 2 cômodos, pacientes que moram ali que não podem sair de casa porque não tem condição de ir para o passeio, porque é todo quebrado. Então, sim, a gente sabe que é assim. A gente tem pacientes dessa forma, né? Quem está aqui agora comigo é o Eric, a Andréia, a Lidinalva. Então, talvez vocês tenham essa realidade aí com vocês, né? Porque os pacientes com ferida, muitas das vezes, eles não têm uma condição social muito grande. Então, eles acham que o tratamento integrativo vai ficar muito além e muito caro daquilo que eles podem pagar. E, na verdade, aquilo ali, às vezes, vai melhorar a qualidade de vida deles, porque vai salvar a ferida, vai fechar a ferida. Mas, culturalmente falando, o que que acontece? A gente tem ali uma cultura que coloca o paciente como portador de feridas, como sempre vai ter ferida, porque ele não tem condições de tratar, e não é bem assim. Não é dessa forma que a gente tem que tratar o nosso paciente, certo? Então, nesse caso, o que que a gente deveria fazer primeiro? Primeiro ali, né, falando em práticas aqui do nosso atendimento, dessa daqui verificar o que está causando essa desnutrição dela, fazer um exame de sangue. No caso, eu descobri que essa paciente ela tinha anemia, por isso que ela estava desnutrida. Ela estava com vermes intestinais, nós fizemos a, o tratamento, né, com ela, né, nossa, agora me fugiu a palavra, né, com albendazol, né, por 7 dias. E depois disso, nós viemos com a suplementação, demos Cubitan, entrei com cofatores de vitaminas e minerais. Ela emagreceu um pouco, começou a conseguir assim, andar um pouco mais, e ali sim a gente foi atuando no tratamento de feridas. Então, como a gente tinha uma grande quantidade de exsudação, a gente escolheu primeiro o alginato de cálcio, porque no posto de saúde dela tinha, né? Passamos creme barreira em volta, né? Daquele creme barreira ali, para poder proteger a área que estava toda macerada, e a gente trocava o curativo de 3 em 3 dias, porque o alginato de cálcio não conseguia manter mais do que 3 dias. Depois disso, nós conseguimos uma doação de espuma de poliuretano para ela, e ali a gente conseguiu, né, fazer a cicatrização da ferida, e hoje ela anda, né, direitinho com a úlcera dela cicatrizada. Ela já controla o diabetes, que isso é suma importância. Não adianta nada a gente fechar uma ferida num paciente diabético e ele não manter a dieta dele, né? Porque vai voltar tudo de novo, a gente sabe disso. E ela faz uso da meia de compressão, porque a prevenção, a gente sabe que o tratamento é a prevenção da úlcera venosa, ela acontece através da compressão, né? Ou da contenção, bota de una, ou também da faixa elástica, certo? Então, sempre que a gente pegar um caso tipo esse aqui, né? Olha o que vocês escreveram aqui.
Isso é desparasitação, obrigada. Faltou na minha mente aqui, obrigada, viu? Além da cultura deles de aceitação, sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é mais difícil ainda, né? Você entrar na cultura deles de aceitar um curativo de alta tecnologia. Então, porque a cultura vem de sulfodiazina de prata, neomicina e colagenase. É isso que tem, né? E aí, quanto aos sintomas, né, que vem ali relacionando no processo da ferida, como que eles afetam a vida do paciente? E aí tem um outro critério de classificação, que é o score de gravidade de clínica venosa. Então, esse aqui, ele também nos ajuda muito a entender o que que o paciente está sentindo. Que se ele tem dor, aí você vai lá e vai verificar se é ausente, se é ocasional, moderada, né, se está limitando atividades, as varizes, o edema venoso, né, o edema de membros, a pigmentação, principalmente aquela dermatite ocre, né, que é muito comum no paciente com úlcera venosa, ou com também as varizes. A inflamação, né? Se tem a celulite, aquela que você verifica ali em volta daquela ferida, né? Se está com hematoma ou hiperemia. A induração, né? Muito comum a gente pegar aquela perna ali bem durinha ao redor. Isso é sinal de que a gente tem ali uma área muito maior abrangendo aquela ferida do que a própria ferida aberta. O número de úlceras, né? Aqui nessa classificação tem até três, mas pode ser acima de três. A duração da úlcera, né, de 3 meses a um ano, ou mais de um ano, que é o lado severo. O tamanho também, para a gente poder mensurar, pega a reguinha, né? E mede ali aquela ferida para poder saber, igual a gente fez na semana passada. E a terapia compressiva, né? Se é um uso intermitente, se são muitos dias, né? Ou se é continuamente que ela está fazendo. Então, aqui nos dá também uma gravidade dessa clínica. Olha só. Essa daqui é um caso, né, bem específico dessa paciente. Ela não deixava, né, a gente tirar muita foto, tudo. Uma paciente culturalmente muito difícil, muito difícil mesmo, tá? Esse endurecimento é uma fibrose. Ô, Andréia, nem sempre, tá? Nem sempre a gente chama de enduramento, né? Ele pode ser um processo inflamatório ali, ocasionado também pelas células de cicatrização, tá? Nem sempre pode ser uma fibrose. A gente vai ter que avaliar direitinho para ver se não é um caso de eczema, né? Que é o mais comum de acontecer e nesse caso a gente precisa, às vezes, de o médico angiologista ou de outro médico, né? Somente para poder prescrever para a gente um corticoide. Eu trabalho diretamente com um médico que me ajuda, né, na prescrição, e aí a gente prescreve muito um corticoide que chama beta 30. Eu não gosto muito de medicamento, de alopatia. Todo mundo sabe disso, todos os meus pacientes e os meus alunos também. Mas em relação a alguns tipos de tratamento, a gente não tem como fugir, porque o paciente está doente. A gente vai tratar a doença, mas a gente também vai fortalecer o organismo. As duas coisas a gente tem que fazer. A beta 30 da Eurofarma, como eu não tenho, né, nenhum conflito de interesse nem nada, né, em relação à marca, ou até mesmo de laboratórios, esse paciente teve que fazer o uso, né, durante 6 meses, de 30 em 30 dias ele tomou também, e esse enduramento, né, ele resolveu. Tá? Então, é um processo, às vezes, inflamatório mesmo, tá? Que somente o corticoide vai auxiliar. Tá? Nós tentamos ozônio, tentamos laser, mas como era uma úlcera e um problema muito antigo, não teve como. Olha essa úlcera aqui, para vocês verem. É uma úlcera venosa, não muito grande, né? Tamanho médio. Se eu não me engano, aqui ela tinha 4 centímetros por 3. Mas ela tem dois problemas. De fato, ali que a gente, na hora que bate o olho aqui, a gente já percebe que tem que ser resolvido. Vocês aqui que estão na sala de aula aqui agora comigo, né? O que que vocês acham que seria essa, esse tratamento? De nada, Andréia. Porque pensa bem, é uma úlcera venosa. Dessa úlcera venosa, a gente tem maceração ao redor. Então, se tem maceração, quer dizer que a gente não está manejando muito bem o grau de exudato. E também a escolha do curativo ou foi errada ou o tempo de troca foi maior do que deveria. Deveria ter trocado um pouco antes aquele curativo ali.
E a gente também tem um acúmulo de esfacelo aderido ao leito. A granulação que tem aqui na borda, até que não está tão friável assim, mas a gente tem um esfacelo muito aderido na borda, que a gente precisa, muito aderido no leito, né? Que a gente precisa tirar ele ali dessa aderência. O que que a gente tem que fazer? Fazer o manejo correto com o curativo. Olha a área ao redor da lesão também, na pele adjacente, como que ela está hiperemiada. Então, na parte de cima, aqui também, né, da perna, indo para a panturrilha, a gente tinha um endurecimento. E esse endurecimento, na verdade, era o grau de inflamação que ela tinha, que ela sentia muita dor naquele local ali. Então, nesse caso, a gente escolheu utilizar também o alginato de cálcio. E, gente, alginato de cálcio, a gente não pega com mão enluvada de luva de procedimento. Porque luva de procedimento não é estéril. Luva de procedimento, ela é limpa. Quando a gente pega um curativo estéril com a luva de procedimento, o que que a gente está fazendo? Contaminando aquele curativo e levando colonização maior para aquela ferida. E eu vejo isso direto, né? Em vários estabelecimentos, eu já vi pessoas, né, profissionais fazendo isso. Está de luva estéreo, tudo bem, você pode pegar, mas você não tem que desfiar ele. Alginato de cálcio não é para ser desfiado, ele é para ser recortado e colocado a plaquinha inteira, sem umidificar, tá? Tem gente que coloca soro fisiológico em cima do alginato de cálcio também. Ele vai absorver o exudato e vai formar o gel coeso. A gente não precisa de acelerar esse processo, tá? E nem deve. Então, o que que a gente tem que corrigir aqui? Colocar o creme barreira ao redor dessa ferida, porque se a gente não colocar o creme barreira, a gente acaba macerando ainda mais, tá? E se a pele adjacente está com tríade inflamatória e lesionada, possivelmente por trauma de micropores. Ah, sim. Aham. Micropolis. Já vi com nebacetim, professor. Pois é, gente. Esses nebacetim não é legal, né? A gente já tem, assim, uma resistência bacteriana muito grande, porque foi usada há muito tempo, tá? Então, em Exato. volta, né? Se você não tem ali na hora um creme barreira, o máximo que você pode utilizar é um óleo de girassol. Óleo de girassol serve para duas coisas, né? Eu costumo brincar, que é para ser utilizado de creme barreira e para fritar ovo. Duas coisas só. Não coloquem óleo de girassol dentro do leito da ferida, porque vai ressecar aquele leito. Óleo com água não se misturam. Então, o óleo vai ficar e a umidade da ferida ela vai sair, tá? Então, esse esfacelo que está aqui, a gente pode tirar esse amarelado que está aqui embaixo com uma pinça e uma lâmina de bisturi, sem provocar sangramento, né? E depois manter esse leito úmido, tá? E em volta, gente, é muito comum, né? Como a Andrea disse, o micropore causar essas lesões também, tá? Então, se você percebe que o micropore está causando uma irritação, troca. A gente tem a bandagem elástica, a gente tem o filme transparente, a gente tem, dependendo ali do, né, do grau social do paciente, a gente também tem as ataduras, né, a faixa para poder enfaixar. Não tem outras opções também, a não ser o micropore para poder estar fazendo a oclusão, tá? Então, como eu disse para vocês, a composição do exudato, ela é feita de água, que é um meio para outros componentes, né? Então, serve como hidratação para a ferida. A fibrina, que participa da coagulação sanguínea, essa fibrina é uma solução, não é um tecido, tá? Quando você abrir um curativo e falar, tá cheio de fibrina, concordo, concordo que pode estar cheio de fibrina, mas você não vê, tá bom? Então, é somente questões assim de nomenclatura, tá? As células imunes, que são linfócitos e macrófagos, porque a defesa imunológica e a produção do fator de crescimento vai estar ali naquele exudato também. A glicose, tá? Então, já se comprovou que esse exudato, ele tem bastante glicose que serve para energia para as células. A gente vai ter as proteínas, albumina, fibrinogênio, globulinas. Então, é importante a gente manter o paciente com um grau também, né, de proteínas mais elevado, para transporte de moléculas, efeito anti-inflamatório, efeito de coagulação e também as funções imunológicas, tá? Tem tudo isso dentro do exudato. Tem os fatores de crescimento, tá? Que já tem para estimular o crescimento celular. É até importante, às vezes, você mandar manipular um spray
tá? Existem sprays de fator de crescimento que a gente pode mandar fazer na manipulação, e as proteases, que são as enzimas degradadoras de proteína, que auxiliam no próprio natural ali do desbridamento autolítico. Então, é uma autólise e migração celular e a remodelação cicatricial. Tudo isso tem no exudato. Então, quando alguém falar para vocês que tem que secar a ferida, fala assim, não, peraí que tem mais algumas coisas aqui que a gente tem que usar para facilitar o nosso processo de cicatrização. Além dos resíduos metabólicos, né, porque são subprodutos ali da migração celular, os micro-organismos, que se a gente tiver uma grande quantidade de exudato, vai servir de alimento para a bactéria, e os restos da ferida mesmo, né, que são as proteases que auxiliam na autólise do tecido desvitalizado. Então, exudato, eu espero que essa aula ela transforme o seu conhecimento aí de exudação, que ele não é o vilão, a não ser a quantidade, tá? Então, as feridas de difícil cicatrização têm um nível muito mais elevado de células inflamatórias, de moléculas também inflamatórias, né? Que vão estimular a produção das enzimas que vão degradar a proteína, que são as proteases, e interferem no processo de cicatrização, dificulta a proliferação celular. Então, quanto mais exudato, mais enzimas, mais proteases, então menor a quantidade de células cicatriciais. Quando a gente tem um manejo correto desse exudato, a gente trabalha junto com ele, tá? Esse é o segredo da cicatrização de feridas. E os principais fatores que aumentam a produção desse fluido intersticial, primeiro deles é a fase da inflamação. Então, já uma dica aqui que eu dou para vocês. Começou a atender um paciente com uma ferida, tipo essa que eu falei para vocês, de 13 meses de evolução. A ferida está seca, está estagnada. A gente vai agudizar aquela ferida. E no processo de agudização, ela vai aumentar a produção de exudato. Aí vem o pulo do gato. A gente protege as bordas, utiliza um curativo e para a nossa proteção ali também, não deixar a ferida totalmente ali, a Deus dará por 7 dias, troca o curativo pelo menos de 3 a 4 dias. Tá? Os fatores locais, né, que vão aumentar também, que é a infecção da ferida. Lembrando para vocês que o exudato é alimento de bactéria. O biofilme, que é uma coleção ali de bactérias, tá? Que vão formar uma camada ali de proteção contra qualquer outro tipo de produto que a gente coloque naquela ferida. Então, o melhor deles é o PHMB para quebrar esse biofilme. Corpo estranho, edema, fístula na ferida, tumor, né? Às vezes restos de curativos. Alginato de cálcio é danado para poder ficar aquelas fibras dele ali colado no leito, e isso aumenta o grau de exudação e diminui a resposta inflamatória, tá? Ou seja, a resposta inflamatória de cicatrização, tá bom? Os fatores sistêmicos, né? No caso, um paciente com insuficiência cardíaca, o retorno venoso vai estar muito menor, então o fluido ele vai acabar saindo pela ferida. Uma doença endócrina, um diabetes, por exemplo. A medicação, né, sistêmica, alguns anti-inflamatórios, não esteroides, eles vão facilitar ali que aquela ferida ela se contamine mais rápido e tenha uma redução do retorno venoso. A obesidade, né, porque a gordura abdominal, ela é um fator ali de bloqueio para o retorno das veias. A desnutrição, a idade aumentada, então, quanto mais idade, a gente sabe que o processo cicatricial é mais difícil. Os baixos níveis de albumina, de proteína em si, né? E o fator de PCR, que é a proteína de um biomarcador, né, de inflamação, muito aumentado. A gente vai ter fatores práticos, né? A posição da ferida, por exemplo, uma ferida na sacral, onde o paciente ele tem a evacuação e a urina frequente, pode levar contaminação para ela. A não adesão do paciente ao tratamento. Você pode fazer um plano terapêutico incrível. Se o paciente não aderir, já era, né? Não vai adiantar. O tipo de curativo, né, que a gente vai colocar, o dispositivo que a gente está usando, ou uma intervenção inadequada, ou a gente não está trocando aquele curativo no tempo certo. Na dúvida, gente, quando vocês forem colocar num atendimento ali a primeira vez, não deixem 7 dias o curativo. Pede para o paciente para voltar antes, uns 3, 4 dias, para você ter segurança daquilo que você está fazendo, se vai dar certo.
Porque às vezes quando a gente mexe na ferida e agudiza aquele leito, a produção de exudato ela aumenta. Então, às vezes o curativo que você passou, ele não vai ser tão viável assim, porque o grau de exudação vai estar maior. Tá? E tem os problemas associados à produção excessiva desse exudato, que é o vazamento e sujeira, né? O paciente fala assim que às vezes está vazando na casa dele aquele curativo. Tem um mau cheiro, e esse mau cheiro pode ser um odor de colonização, de contaminação ou do próprio curativo. A gente sabe que o alginato, por exemplo, ele tem um cheiro de peixe, né? Associado ao exudato, que já tem um cheiro também maior, aumentando o risco de infecção. As mudanças frequentes de curativo. Isso também é uma cultura, né, que a gente vem tentando quebrar há mais tempo. Curativo não se troca de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, a não ser que você esteja passando ali às vezes, a colagenase, a sulfadiazina de prata, né, algo assim, a papaina. Mas se for um curativo de inteligente, de alta tecnologia, você pode deixar até 7 dias, né, deixar naquele ambiente, no microclima ideal, na temperatura de 36, 37 graus, na umidade ideal, tá? No manejo correto do exudato, é isso que vai cicatrizar. A questão, né, associada também ao desconforto e à dor. A ferida seca, ela dói mais do que a ferida úmida, porque a ferida seca, ela vai ficar repuxando, né, ela vai ficar ali com as células ali cicatriciais, às vezes paradas, com retorno venoso dificultado também. A perda de proteína, desequilíbrios de fluidos e eletrólitos, o paciente desidrata. Então, quanto mais você deixa ali aquela ferida aberta, drenando, né, fluindo, saindo água, como diz o paciente, mais fluido o paciente vai perder também. Tem danos na pele perilesional. Então, quanto mais exudato que tem, maior vai ser a maceração das bordas. Por isso é importante a gente não deixar aquele curativo secundário molhado. Lembrando que o curativo secundário é aquele que vem em cima do curativo primário, né? Você colocou ali, por exemplo, uma espuma, um alginato, um petrolato. Por cima você vem com gaze. E depois você vem com a fixação, que pode ser com filme transparente, o que você escolher. Então, o paciente ele pode trocar aquele curativo secundário, quantas vezes forem necessárias, sempre que ele estiver úmido, molhado, tá? Orientem ele para fazer isso da melhor forma possível. A expansão da ferida, né? Quanto maior ali a ferida, mais a produção também. Os efeitos psicossociais, né, gente? Porque isso afasta o paciente da sociedade, afasta ele das festividades, né? Do convívio social, do convívio familiar, porque às vezes ele se sente ali excluído pelo próprio fato dele ter uma ferida, né? E aí, como que a gente avalia tudo isso? De que forma? Uma avaliação holística sempre, gente. Nunca só a ferida. Sempre holística. O que que o paciente tem, o que que ele traz para a gente, aonde que ele mora, com quem ele mora, o que que ele faz, como que ele trata o curativo, quais medicamentos ele utiliza, a anamnese completa, tá? Sempre estruturada ali no processo da cicatrização da ferida. A saúde geral dele, tá? Não é só ferida, o tratamento atual que ele está fazendo, tá? E conversar com ele para a melhor proposta que a gente pode fazer. As preocupações do cliente e também do cuidador. Né? Esses dias eu atendi uma senhora acamada, ela teve uma queda de própria altura e quebrou o fêmur, e desde então, há 2 anos, ela ficou acamada. E ela teve uma lesão por pressão, a família falou que um dia foi virar e estava um buraco. Aí eu falei, fiquei por entender, eu falei, como que você vira uma pessoa e de repente está um buraco? Na verdade, aquilo ali já foi evoluindo e a família talvez não percebeu, não sei o que aconteceu, né? E aí já tinha parte cicatrizado, porém, estava um pequeno orifício, a gente tinha uma lesão ali de menos de 1 centímetro quadrado, porém não fechava. Só que o que aconteceu? Aconteceu epíbole. Então, ela fechou nela mesma, a epíbolezinha ali, e lá dentro estava um criador ali de bactérias. Tanto que o profissional que estava atendendo essa paciente estava colocando uma espuma de poliuretano com pHMB, caro, né? Porque isso é caro, mas por cima. Só que essa ferida, ela é cavitária. Então, aquela cavidade estava fazendo o quê? Produção de exudato, macerando bordas e causando epíbole. Qual que foi minha conduta nesse caso? Eu fiz a limpeza, tirei, né, parte daqueles esfacelos que estavam lá no leito,
né, lá naquela cavidade. Agudizei bordas, peguei uma lâmina de bisturi número 11, agudizei a borda todinha, fiz pequenos cortes, tá? Até promover um pequeno sangramento para agudizar aquela borda. E vim com o alginato de cálcio, porque ele é cavitário. E ali eu coloquei o alginato de cálcio. Aí eu fui lá na sexta-feira e hoje a filha da paciente trocou o curativo. E ela falou: Nossa, na hora que ela me mandou a foto, ela estava toda feliz. Porque o leite ele já tinha subido um pouco mais. O que que essa ferida estava precisando, na verdade? De agudização de borda e também do manejo daquele esfacelo lá de baixo, né? E também do exudato preenchendo todo o mecanismo ali daquela ferida. Se é uma ferida cavitária, gente, a gente não pode colocar curativo em cima e ter o buraquinho aqui embaixo, não. Porque esse buraco aqui, vamos dizer assim, essa cavidade dessa ferida, ela vai servir de acúmulo de bactéria, hiperprodução de exudato, maceração de borda epíbole. Esse vai ser o que vai ficar ali muito tempo. Então, sempre que a gente tiver um quadro assim, lembra, né, de avaliar as preocupações do cliente e do cuidador também. E entender o que está acontecendo no processo cicatricial, tá? A causa da ferida, também, porque a gente tem que tirar a causa. Se a lesão por pressão e o paciente não está com colchão pneumático, coloca colchão pneumático. Se é uma úlcera venosa, que o paciente ele pode utilizar uma terapia de compressão e contenção, coloca bota de una ou faixa elástica, não sempre a causa, tá? A própria ferida mesmo, né, que a gente vai avaliar, o próprio exudato, aí entra a quantidade, entra a classificação dele, se ele é seroso, né, aquele seroso que é fisiológico, se ele tem pus, se ele é um purulento, se ele tem sangue, se ele é sanguinolento, se ele tem odor, geralmente exudato com odor fétido significa infecção por bactéria. Tá? E a área perilesional, que é a área em volta daquela ferida ali também, isso também nos dá a atenção se está sendo manejado de forma correta ou não. Não pode estar ressecado as bordas, também não pode estar com maceração. E o risco de desenvolvimento futuro da ferida. Às vezes até uma ferida que a gente chama de ferida satélite. Se tem uma lesão e abre outra, consequentemente aquilo é uma infecção ou é uma agudização do processo básico da ferida, tá? E aí eu utilizo geralmente três tipos de avaliação, que é o timers, né? Então a gente vai olhar lá o tecido, vai olhar o tipo a quantidade de exudato que tem, vai olhar o grau de umidade, vai verificar quais são ali os curativos que a gente vai usar, vai ver como que está a resposta do paciente, fator social. A gente vai ter uma aula de timers mais para frente, né? Aqui nessas segundas-feiras. A gente também vai ter o triângulo da ferida, né, que é avaliar paciente, a ferida e também os graus fisiológicos das doenças que o paciente traz. Sempre verificar esse triângulo, paciente, a ferida e as doenças. E a avaliação genérica da ferida, de como que ela está, ou seja, qual que é o tamanho dela, quais tecidos ela tem, a mesma coisa da Timers. Tá? Então, é algo assim que você bate o olho, vamos dizer de forma genérica, né? Você bate o olho e fala assim, a ferida está precisando é disso. Então, com o tempo, com a experiência que a gente tem, a gente já vai percebendo ali o que que aquela ferida está precisando. E os sinais e sintomas de infecção da ferida que não cicatriza. Geralmente, a ferida que demora para cicatrizar, ela tem uma dor nova ou ela é alterada relacionada à ferida. O paciente fala assim: Nossa, eu tô com uma dor estranha, sabe? Começou uma dor diferente aqui esse final de semana, começou a doer em tal ponto. Alguma coisa ali você pode avaliar que está acontecendo, está agudizando. Ou uma cicatrização retardada, né? O mau cheiro da ferida ou alteração do odor. Você atendeu o paciente num dia, aí depois ele voltou, e naquele voltou ali tem um odor diferente que não é do curativo, então já pode pegar o suave, coletar uma amostra e mandar para o laboratório, pedir cultura e antibiograma. O exudato aumentado ou alterado, né, ou se não até mesmo purulento. O edema perilesional, ferida com edema em região perilesional ali, é bem difícil cicatrização.
O sangramento ou tecido de granulação friável, que é aquele que você às vezes coloca dígito digital, né? Você coloca ali a gaze, ou até mesmo o dedo enluvado, na granulação e ela sangra. Granulação não é para sangrar, então isso é friável, não é de qualidade. O leito descolorido, porque pode ser anemia. O leito pálido, um vermelho pálido, certamente o paciente tem anemia. O endurecimento, né, que nós falamos no início da aula, que pode ser do processo inflamatório, processo infeccioso, às vezes uma fibrose, às vezes um grau inflamatório da rede venosa ou arterial. E os sinais e sintomas sistêmicos. Aí a gente já tem ali um processo muito maior, né? Que é o mal-estar, tem a perda de apetite, a pirexia ou hipertermia, né, que é a febre, ataque cardíaco, então o paciente já começa a ter sinais e sintomas sistêmicos além daqueles locais, ataque pneia, o PCR dele no exame de sangue está elevado, as elevações dos glóbulos brancos também, ele já está com leucocitose, entra em choque séptico e antecedente da sepse. Só que para chegar numa sepse, gente, aquela ferida, ela tem que ter passado ali por vários, né, setores ali do grau de infecção. Tá? Então, fiquem muito atentos. Por isso é importante a gente avaliar o paciente como um todo. Foi fazer o curativo do paciente é nossa obrigação, aferir sinais vitais, pressão arterial, verificar pulso, respiração e temperatura do paciente. Não é porque você está cicatrizando a ferida que você não tem que dar atenção para outros, né, segmentos, principalmente pressão arterial. Se o paciente for diabético, monitoriza a glicemia dele, tá? Pessoal que está aqui no Instagram, gente, se quiser, é só ir lá nos meus stories, tá? O link do grupo para entrar nessa aula tá lá, porque o meu celular está descarregando e aí não vai ter mais live somente aqui na Zoom, tá bom? Então, para você que quer continuar assistindo a minha aula, vai lá no grupo, que lá no grupo tem o link da aula, ok? E a avaliação estruturada abrangente dessas feridas, que é elaborar e documentar um plano terapêutico de acordo com cada paciente. Gente, isso aqui, eu acho assim, eu acho não, tenho certeza que todo profissional ele deveria fazer, porque dá uma autonomia e um grau de acreditação para ele enorme, tá? A gente vai fazer, tá, uma aula, né, talvez semana que vem, já fazer uma aula sobre como estruturar o plano terapêutico. Então, eu vou mandar para vocês aqui depois, na próxima aula, né, que a gente fizer essa, o meu, só desligar meu celular aqui, porque ele acabou a bateria. Aí, pronto. A gente tem um plano a seguir, né, do plano terapêutico. Eu vou mandar para vocês um básico, igual eu fiz, né, com a escala de Push, com a anamnese também, que eu já dei aula sobre isso. Então, para vocês montarem. Então, pode ser editável, vocês colocam o nome de vocês. E quem faz o plano terapêutico do paciente, certamente ele tem muito mais acreditação do que, às vezes, somente ali fazer um cuidado, né? Trocar o curativo. Porque eu falo que trocar curativo, até a mãe do paciente troca, né? A gente não troca, a gente cicatriza feridas. A gente tem que otimizar a condição e a qualidade da vida do paciente. Então, se ele está te procurando, gente, é porque está incomodando para ele. Então, é nossa obrigação tentar entender o que está acontecendo e dar um norte para esse paciente. Ou encaminhar ele para algum profissional, se você não consegue, se você não sabe, e está tudo bem, tá? Não, ninguém é obrigado a saber tudo, mas pelo menos dar um norte para o paciente, né? Fornecer educação permanente e continuada, principalmente para a família, né? Você vê, essa família que me procurou, eu fiquei imaginando assim, o quanto que passou do processo ali daquela ferida até chegar alguém e ver que ela estava com, igual a família falou, um buraco nas costas, né? Uma ferida não causa um buraco nas costas de um dia para o outro, né? Realizar o manejo da ferida do exudato, né, que é gerenciar os fatores alterados, otimizar o leito da ferida e também a pele perilesão, tá, que também é um tipo de triângulo de avaliação de feridas. São os fatores associados às doenças, né, que esse paciente tem. Otimizar o leito da ferida, também a pele. Prevenir e tratar outros problemas relacionados ao exudato. Então, o curativo errado, a troca às vezes está muito aumentada, e o acompanhamento e a reavaliação da ferida do paciente.
Se você é enfermeiro e trabalha com uma técnica de enfermagem, por exemplo, você pode treiná-la, né, até a fazer a troca de curativo desse paciente mais recorrente. E você, como enfermeiro, fazer ali uma consulta semanal ou uma consulta quinzenal para esse paciente para poder avaliar e manter o plano terapêutico, tá? Porque eu digo assim, ninguém trabalha sozinho, né? A gente sempre tem que pensar assim numa equipe, né, para poder estar entendendo o paciente e estar atendendo ele da melhor forma. Então, essa avaliação estruturada, que é uma avaliação abrangente de feridas, ela também entra a equipe está trabalhando diretamente com aquele paciente, certo? Então, entender o processo cicatricial, o processo ali de validação, né, daquela quantidade de exudato, saber o que que você vai fazer frente aos sinais que estão te falando. É muito comum também a gente pegar, às vezes, um paciente que está há muito tempo fazendo curativos e ele não vê resposta, né, de cicatrização. Isso é mais comum ainda. Então, ali que você tem que entrar com a educação continuada mesmo e falar com ele, olha, é de um processo aqui que a gente vai fazer é lento, mas a gente vai conseguir cicatrizar essa ferida. Eu sempre posto nos meus stories uma lesão, é uma úlcera de origem venosa, desde quando começou. Eu atendo ela sempre na quarta-feira, então sempre quarta-feira eu lido ali um tipo de story com ela. E dali a gente percebe como que está a evolução. Já tem 2 anos. Ela já passou até pelo médico cirurgião. Ele fez uma cirurgia, ele fez uma enxertia na ferida, sendo que ela não estava pronta para receber a enxertia ainda. Não estou aqui entrando em questão médica, né? Mas estou falando que a paciente já estava já sem estímulo nenhum. Então, qualquer estímulo que vai ali para ela, que vê a classificação de cicatrização, aquele paciente ele já vê ali uma luz no fim do túnel, né? Vamos dizer assim. Porque acaba que o paciente cansa, né, gente, de ficar andando de lá para cá, de cá para lá, sem uma perspectiva, né, de tratamento, gente. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui no chat. A Andrea perguntou, né, uma falha de tratamento, já te respondi. Ah, muito bem, tô gostando de ver, gente. Coloca aí o vídeo para eu ver vocês. Porque senão eu não vejo vocês. Parece que eu tô vendo o Eric, que agora eu tô vendo a Andrea, a Lidinalva, a Rosimeire, se puderem aí abrir a câmera também, tá? Isso é interessante, isso é bom demais. Quiserem falar também. Oi, mocinho. Isso aí, então. Isso mesmo. Eu tenho que colocar o meu fone para eu poder escutar vocês, senão eu não escuto. É, o Alginato. Prof. tá lá no YouTube, a aula. Ah, sim, Andréia, a aula no YouTube vai mais tarde, tá bom? A aula completa vai para lá, Tá, combinado? Inclusive as tá bom. anteriores também, tá? Elas já Tá. estão lá no canal também. E é isso, gente. Alguma dúvida? Assim, só para falar um pouquinho. É a primeira vez que eu entro na sua live, no Zoom. Muito obrigada, Seja tá? Adorei. bem-vinda. E assim, eu tô no grupo há bastante tempo, mas é muito corrido. Eu sou enfermeira. Me mudei recentemente, estou trabalhando aqui em Santos. E eu trabalho com feridas há bastante tempo. E assim, aqui em Santos, as feridas daqui, o que que eu posso observar? Professora, são cada coisa que eu estava falando para a senhora. Eu tenho a base da base, entendeu? Então, eles usam coisas assim que eu fico assim, oi? Misturam, jogam soro fisiológico no alginato, nebacetim, e colocam colagenase com Sim. alginato. Aí Aham. eu fico assim, meu Deus, o que está acontecendo? Aí, será que é uma nova atualização, alguma coisa? Mas a gente sabe que não dá certo, né? Não une, Sim. porque o curativo é complementar, tanto biológico quanto eu já tenho assim 9 anos de área hospitalar. Então, já trabalhei com tudo que a ferida que a senhora pode imaginar. Também já cicatrizei bastante. E assim, eu vejo coisas assim absurdas que não, o tratamento em si não é a base, não é o que a gente espera, entendeu? Por isso que a gente sabe que não vai dar certo, que é uma atualidade que fora do comum. É, Mas assim, eu é costumo muito dizer que isso é uma garrafada.
né? Fala assim, não, fez uma garrafada e colocou lá no paciente, porque mistura-se, às vezes, colagenase, sulfodiazina de prata, e às vezes coloca até uma nistatina. Aí mistura tudo assim e passa. A que der certo é isso mesmo. Sabe? E não é bem dessa forma. A gente precisa, assim, colocar. Porque se der certo, ótimo. Se der errado, e na hora que der errado, o que que vai acontecer? Porque o paciente, se der certo, ele vai, né, te vangloriar. Agora, e se der errado? O que que você vai comprovar ali? Porque não tem literatura que comprove que essas Não, garrafadas, né, esse eu nem sei dizer, né, se é um compartilhamento de curativos, aqui também tem. E na hora que a gente pensa assim, ah, mas Santos é uma cidade grande, né, uma cidade que está perto de São Paulo, atualizado. Eu passei aí uns 15 dias, tem uma tia que mora aí em Santos, né, e aí a gente estava conversando sobre isso. Até ela consulta comigo, que eu estou aqui em Conselheiro Lafayette, né, e não consulta em Santos, porque não tem profissional assim. Então aí é uma área que você pode, assim, eu abranger penso demais, Andréia. que os pacientes estão começando a vir, eu mudo o olhar deles, eles ficam assim, como isso? Lá no Pará existe, porque eu vim do Pará, né? Lá no Aham. Pará existe e aqui não. Por quê? O que está acontecendo, né? É, Porque pois a é. gente vai ver assim, ah, é o plano, onde é que você faz o curativo? Vai para o plano, mas e aí? E o plano não tem esses materiais que a gente pode usar? E, às vezes é simples, é um hidrogel, é uma Sim, conduta mesmo. Pronto, a aham. gente vê que é conduta, não adianta. Na É, conduta. E quando tu entra assim na parte cultural do paciente, se tu explicar até o plano terapêutico integrativo e o A curativo biológico, tipo curativo a vácuo, industrial e tal, ele sabe distinguir. E ele fica na dúvida sobre a integrativa, mas que consegue convencer. Entender que sim, é a base, é cultural, a gente sabe que é cultural, tem um cunho cultural, mas a gente consegue trazer ele para a gente. Entendeu? isso. Agora, o industrial, não conhecia, mas eu tenho condições de pagar. Só que nunca ninguém falou isso, tipo, entendeu? Aí tu fica assim, oi? Como se a Tem gente que estivesse falando algo de outro mundo, né? Se a gente tivesse um ET ali na frente deles, falando uma coisa que eles nunca ouviram falar, né? E isso, assim, me deixa surpresa, porque eu estou numa cidade pequena, que é Conselheiro Lafayette, né? Não é tão pequena assim, somos 160 mil habitantes, mas Santos a gente está falando de uma cidade maior, né? E o grau aí, né, de São Paulo, muito perto, então a gente imagina que, mas só que não, né? Tem pacientes em Belo Horizonte, né, que fazem teleconsulta aqui porque não conhecem. Então a gente tem que imaginar que essa defasagem, né, de educação continuada mesmo, ela existe. Então, a demanda de pacientes é muito grande e a gente percebe que de profissionais. Porque se o também, profissional ele faz um tipo de procedimento desse, quer dizer que ele não está atualizado. verdade. Mas que bom, André. Então, seja bem-vinda, né? Boa Obrigada. sorte aí em Santos também. Se precisar de alguma coisa também, eu Obrigada. estou à disposição, né? E quem sabe no dia Sempre que eu for a adoro. Santos, a gente se encontra. Com certeza. É Vamos conhecer legal. essa praia. Sim, com certeza, né? Adoro Santos. Tá, Isso obrigada. mesmo. Beleza. O Eric, obrigada também, tá? O Eric, aula, muito obrigada pela sua participação. A Lidinalva também. E para quem está participando aqui também, né? Agora assistindo nessa aula gravada. Todas as segundas-feiras a gente tem aula, tá bom? Aqui às 19 ou às 20 horas, cada semana com um tema diferente. E no dia 15, 16 e 17 de dezembro, a gente vai ter 3 aulas onde eu vou ensinar muito mais para vocês. Aqui é só um bate-papo, mas vão ser 3 dias de aulas. A gente vai começar a divulgar amanhã. A gente vai ter um grupo VIP só dessas aulas que vão ter, tá? Que é da mentoria Regenera. Então, é uma outra mentoria que eu tenho e que a gente vai fazer essas aulas gratuitas dias 15, 16 e 17 de dezembro. Tá? Então, eu espero todos vocês também nessas aulas, tá Tá, bom? tá, Andréia, obrigada, tá? obrigada a Beijo a todos. vocês. Tchau, tchau, Beijo. tchau. Tchau, Eric. Tchau, Lindinalva. Até a Tchau, menina. próxima, gente. Valeu. Valeu.